Hello Party People! Sejam bem-vindos a mais um Sabe Jogar, aqui Clumsy Dice, e desta vez trago-vos uma expansão para o jogo do Architects of the West Kingdom, que neste caso é a Idade dos Artesãos, Age of Artisans, que é a primeira expansão para o jogo base. Este jogo aqui pronto, é do Sean Phillips e do S.J. McDonald, é uma expansão para acrescentar mais conteúdo e mais mecânicas ao jogo base. Querem saber o que é que isto acrescenta e como se joga? É já a seguir. Ora bem, a temática desta expansão é que os aventureiros voltaram das suas expedições, da sua descoberta, e vieram cheios de conhecimento. Enquanto alguns aprendizes decidiram melhorar as suas capacidades, desenvolver outro tipo de benefícios, ou trazer outro tipo de benefícios, alguns decidiram fazer adornos nos edifícios da cidade. E então o que esta expansão é, na realidade, é isso. Foi criar umas ações extra, uns bónus extra às cartas do jogo. Basicamente, para além de acrescentar mais um jogador, o base era de 1 a 5, agora passa a 6, acrescentou exatamente mais uma mecânica que é um deck novo que acrescenta coisitas ao jogo base. Vou já mostrar o que é que ele acrescenta e o que é que mudou no jogo base. Já. Ora bem, estes são os componentes que a expansão traz. Traz mais uma cor para se jogar, que é o sexto jogador, cor de laranja, com todos os componentes para o jogo, as duas pecitas para a Catedral e para a Traque da Virtude, os 20 meeples, e com esta expansão traz este meeple maior, que é o Artesão, que tem um benefício quando entra em jogo nas zonas, que eu já a seguir ia explicar. Traz um para o laranja, assim como um para cada uma das outras cores. Como podem ver, também são dos dois lados, sendo esta parte assimétrica e a outra parte é igual para todos, e traz outros componentes que são a placa para substituir a Guildhall, porque o base só teria esta ação. Com isto, agora tens uma nova ação que é para usar com este novo deck de cartas que traz, que tem a parte de cima e parte de baixo, dependendo para o uso das mesmas, ou para melhorar a ação do artesão, ou para melhorar ou dar pontos para pôr nos edifícios, um adorno ou uma passiva nova. Esta aqui, pois tem aqui uma iconografia que eu irei explicar a seguir. Traz isto aqui para substituir as cartitas que são no outro jogo, é um para cada cor. E traz aqui o que esta expansão acrescenta em termos de bonificações, isto é, pontos de final de jogo. Os edifícios estão identificados na parte de cima, diz logo 6, 7, 8, 1 ou 3. Este aqui é quantas mais tu tiveres, mais ganhas no final do jogo. Assim como o que é que quer dizer o meeplezito do artesão. Está aqui uma conversão para um normal e a perder um de virtude. Ou poupar um de virtude. Aqui diz o limite das cartas. Só pode ser 6 edifícios ou menos, 5 artesãos ou menos e 5 bonificações de artesãos ou menos. Isto é a versão base normal. Isto é colorida. Não creio que haja diferença. É só uma questão de estética. Traz este livrezinho para apontar o nome do jogador e as pontuações todas com o total no fim. Traz muita folha. Traz aqui isto, que é para substituir no mercado negro, para termos outra opção. O mercado negro normal seria isto. Com esta expansão tens outra opção, que é ir buscar exatamente um melhoramento da parte de baixo para os artesãos. Aqui, como falei, é as cartas para craftar, para adicionar edifícios ou aprendizes, e acrescenta cartas de aprendizes com outro tipo de iconografias e mais conteúdo para acrescentar ao mesmo, mais específicas para esta expansão.
Agora vamos então ao setup do jogo, em que vou dizer o que é que mudou e o que é que irá acrescentar a este jogo. Isto seria mais ou menos um início de jogo, acrescentando também, lá está, a cor laranja, podendo ir até 6. E o que é que a gente falta mudar aqui? Iríamos começar por esta pecita, colocá-la sobre isto, substituindo assim o que está por baixo, fazendo na mesma o setup destas cartas, sendo que se eventualmente se jogar a 6, pode não haver cartas suficientes aqui, mete-se tudo o que há, eventualmente com promos ou outras expansões pode acrescentar cartas, segue o mesmo procedimento, é 2 jogador, neste caso seria 8, mais 1, e ficava assim, para 4 jogadores sobravam 2, dava para mais um jogador, e só com promos é que se dava para pôr mais para 6, caso contrário é assim. O deck dos edifícios, base, agarramos este, que é o que tem o símbolo, e baralhamos, de forma a juntar o conteúdo novo. O mesmo com os aprendizes, mais uma vez está identificado aqui. Aqui a cartinha que substitui o mercado negro acrescenta-se, assim, de forma a tapar o que está por baixo. E por último, falta só aqui acrescentar este deck que baralhamos e eles aconselham a fazer algo assim. Tendo em conta que eu já pré-defini a ordem começando aqui para ali, o que falta nesta nova versão do jogo é cada um escolher um dos aprendizes sem custo, a não ser caso haja algum que porventura no efeito imediato tivesse para perder virtude, cada um escolhe um, podia ser à sorte, imaginando este, tanto faz, e é sempre contra a ordem do relógio, isto é, começaria sempre daqui para ali neste caso, porque este era o último e ela é a primeira, escolheria daqui, depois este, depois este, depois este, repõe-se tudo e faz o draft normal destes mesmos edifícios. E o jogo ficaria algo deste género. Explicando agora mais em concreto o que é que mudou, o que é que são estas duas ações de ir buscar adornos ou ferramentas. Dou o exemplo aqui no Guildhall, onde normalmente só teria a opção de colocar aqui e contribuir para aqui, ou fazer um edifício, metia ao meu lado, mas não podia ser este, tanto faz. Pagava o custo e fazia. Isto seria a opção básica do jogo, que é que está denotada em baixo. A nova ação é colocar um boneco, em vez de ser num espaço livre, é em cima de um dos teus previamente jogado. Teria de ser assim. Se eventualmente o azul fosse aqui, ia lá outra vez, aqui o verde também ia, e eu depois queria voltar a meter, espera, não posso pôr porque não tenho nenhum dos meus previamente colocado lá. A ação implica que seja um dos teus por baixo. Se depois disto tudo disser, agora vou aqui fazer esta ação, coloco aqui em cima e vou fazer uma de duas opções. Ou vou buscar uma ferramenta que é só ir agarrar e colocar debaixo de um aprendiz que eu já tenha, porque tenho que ter um aprendiz sem nenhuma ferramenta, sendo que é uma ferramenta por aprendiz, limite, não podes ter mais, teria de ir buscar um aprendiz antes, ou se já o tiver livre, só ir buscar a carta e acrescentar assim por debaixo. Isto era um exemplo, podia ser esta. Sendo que o caso do aprendiz pode ser adquirido aqui ou aqui no mercado negro. É uma das opções novas que também existe. Sendo que aqui pagas 2 moedas, pedes um de virtude e no Guildhall não pagas nada. Voltando aqui ao Guildhall, os 4 passos a fazer com a aquisição da ferramenta é meter o bonequito em cima de um dos teus, igual aos adornos, ir buscar
a carta que tu queres, que neste caso eu escolhi esta, tirei dali, colocar debaixo do aprendiz e a partir deste momento isto fica aqui permanentemente. Sendo que, se eventualmente se quiser mover para algum lado a ferramenta, ela não sai, a não ser que se descarte, o aprendiz se mande fora. Aí a ferramenta fica lá na posse do jogador, neste caso do jogador roxo, e se ele tiver outro aprendiz pode recolocá-la nesse mesmo sítio. A ativação desta ferramenta é uma vez por turno, sendo que pode funcionar de forma complementar ao teu aprendiz. Se for um aprendiz de ganhar algo, por exemplo, se fosse este aprendiz que diz que dá uma moeda, isto basicamente é um complemento, ganhava uma, duas. Sempre que for usufruir disto, daqui da ativação, ganho o que está em baixo. Ou pode funcionar como desconto da ação, como é o caso que eu tenho aqui. Indo aqui ao King Storage, ao Armazém do Rei, tenho duas opções. Com esta tenho uma terceira, que gastando 3 moedas, ganho um material raro. Aqui diz-me que ganharia uma moeda. Então eu posso ir buscar esta moeda, servir de desconto, para ativar esta aqui. O que faria com que, em vez de gastar 3, gastava só 2 para ir buscar isto. A ativação pode trocar se for em formato de desconto ou pode ser uma bonificação se for só de ganho. A seguir a completar isto, mete mais uma carta. E isto seria o ir buscar a ferramenta. A outra peça, a outra parte, é referente aos edifícios, que é um adorno, em que, como está aqui denotado, paga-se 5 moedas, que 2 delas vão para as taxas e o resto volta para ali. E vou buscar a parte de cima de uma destas cartas. Servindo o mesmo exemplo, tenho que ter um edifício, tenho que colocar um meeple em cima de um que já tenha lá, sendo que o limite disto é sempre 2, eu não poderia fazer um terceiro aqui, o limite é sempre 2, e agarraria isto, colocava aqui, no final do jogo ganho estes pontos bónus e neste momento tenho uma ação imediata a fazer. Quer dizer, aqui seria a ação de ir buscar os meus bonecos que estejam presos em algum lado ou libertá-los da prisão. E aqui serve também do mesmo princípio, que é um adorno por cada edifício. E como é óbvio, como não descartamos edifícios, porque são pontos no final do jogo, e não há limite para o número que podemos ter construídos, isto também, o que está aqui em cima, já não sai, nem dá para mexer. Põe-se. Se eventualmente, em algum momento do jogo, o deck acabar e alguém tirar uma, não havendo nenhuma, não se repõe nada, porque isto é suposto ser um recurso limitado. É normal que haja mais batalha pelo mesmo e é até acabar. Aqui do Guild Hall só falta explicar uma coisita que não expliquei assim que a ativei, mas que é esta ação aqui, que acontece sempre, que é colocado um bonequito aqui, a pessoa termina o turno e no final do turno o que é que acontece? Assim que ela terminou, tira-se estas duas da esquerda, avança-se e acrescenta-se. Por último, falta só explicar uma coisa neste jogo, que é o artesão. Aquela pecita grande que veio com a adição deste jogo, aqui só para comparar os tamanhos. Como podem ver, é relativamente maior ao jogador novo, cada um tem um. E como é que esta peça funciona? Funciona como se fosse a valer duas a entrar. Isto é, se eu metesse aqui, iria ganhar 2. Só porque entrou. A partir desse momento, se eu fosse aqui outra vez, não ganharia 3. Conta como 1. É só ao entrar, conta como duas entradas de uma vez. Neste momento, eu teria ganho isto. Ao meter este aqui,
ia ganhar outra vez 2. Sendo que, para efeitos da prisão e do apreender, imaginando que ele estaria aqui, ao ser, ou que alguém o tinha capturado e entregue aqui, conta como uma moeda. É só quando é colocado numa zona de ativação, numa zona de ação, é que ele conta como 2. E é ao entrar. Para efeitos de penalizações e contagem dele dentro do espaço, e conta como um com os outros. A entrar é que ele, é como é especialista, dá-te mais recursos. Assim como se eu fosse a esta zona, como já sabem, aqui poderia ganhar isto ou isto. Pois este conta como 2 e cada par dá 1 de ouro. Outra componente engraçada deste mesmo boneco é que, como está aqui denotado e tínhamos falado há bocado, existe aqui isto. Diz que este grande é igual a um dos pequeninos com desconto de virtude. Isto é, perde menos um de virtude. O que quer dizer que se eu o usar para ir a um destes sítios, só pago o dinheiro, não perco a virtude. Se eu usar para aqui, em vez de perder 2, perderia só 1. O único sítio que estas peças não podem ir, ao contrário das outras todas, é para aqui, para o Guild Hall. Tanto que nem fazia muito sentido, porque é uma peça de tão enorme valor para o jogo, gastá-la aqui seria um bocado de desperdício. Mas está, é o único sítio que esta não entra. Para rematar esta expansão, a única coisa que acrescenta, na parte final, em termos de pontuação, conta-se estas cartas, enfim, as amarelas têm o valor delas lá em cima, sendo que a parte vermelha, quantas mais tiver, sendo um limite máximo de 5, dá mais pontos. Isto é, se tiver só uma dá 1 ponto, se tiver 2 dá 2 pontos, 3, 4, 6 e o máximo 9 pontos que pode dar no final do jogo. Não é por carta, é o número total de cartas que vai-te dar este valor. E pronto, está terminada a explicação. Esta expansão é muito boa no sentido porque é como se fosse um módulo para acrescentar só um bocadinho mais de interação e de complexidade ao jogo que é. Sem que fique muito complexo, nem estrague o flow, a corrente do jogo. A mecânica em si é engraçada, o próprio artesão ajuda a acelerar o início do jogo, porque como vale a dobrar, dá para ganhar recursos mais rápido e acelerar um bocadito aquilo que se pode chamar a parte mais chata do jogo, que é o começar. Dá sempre para puxar mais um bocadito e acelerar o processo de construção de edifícios e de aprendizes. O acrescentar disto é bom porque há sempre uma guerra para ir buscar mais pontos, sem ter de gastar muitos recursos, a não ser dinheiro. Aqui dá para fazer a troca de dinheiro para ganhar outras coisas. Por exemplo, com moedas eu poderia ganhar 3 pontos e um recurso, daqueles valiosos. Dá sempre para fazer trocas. E os de baixo faz com que os teus aprendizes fiquem mais especialistas e te deem mais por cada ativação. Acho que sim, acho que é uma daquelas expansões quase obrigatórias a partir do momento que se joga e que se experimenta. Creio que não voltarei a jogar o jogo de outra forma, sem ser com esta expansão, pois não complica demais e dá muito mais divertimento ao jogo em si. Mesmo esta coisita aqui, dá para jogar mais jogadores, sendo que mesmo na caixa o tempo não aumentou, quer dizer que a fluidez do jogo continua a mesma. Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Clumsy Dice com vocês. Obrigado.